você. Ele é o Senhor. Ele tem cuidado das nossas vidas. Não se iluda. O nosso Deus nunca perdeu o controle da situação. Ele tem o controle total da situação da tua vida. E aquilo que você está vivendo é plano de Deus para a tua vida. Não se iluda. Ele tem o melhor para os seus filhos. E você é filho de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu estou feliz porque no 10º congresso, no 10º ano do nosso congresso, eu fui convidado para trazer novamente uma palavra. E por que novamente, né? De repente nós ficamos assim, novamente nós vamos falar sobre isso. Mas o Espírito Santo falou através do pastor Alfonso, aquilo que Deus fala 2, 3 vezes, é porque Ele tem pressa, é porque Ele tem urgência, né? Então, glória a Deus por isso, porque nós temos mesmo que frutificar. O Senhor nos separou para que nós fôssemos um povo que frutifica, um povo segundo uma visão que Deus teve para este tempo, para este momento. E nós vamos entender um pouco a respeito dessa visão de Deus para nós. Nós vamos falar novamente a respeito dos ministérios que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre este ministério. E eu queria aproveitar que você está em pé e que você abra a palavra de Deus no livro de Levítico, no seu capítulo 21, versículo 18. Levítico 21, 18. A palavra de Deus do livro de Levítico, capítulo 21, versículos 18, 19 e 20, diz assim: nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado, ninguém com uma perna ou um braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outra doença da pele, e ninguém que seja castrado. Muito bem, eu comecei com este texto, com este versículo, que é onde o Senhor nos levou quando nós estávamos preparando o material. Mas os 5 ministérios estão ali em Efésios 4:11, né? Em Efésios 4:11 o Senhor diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Palavra do Senhor, dada à sua igreja. Feche seus olhos por um instante. Pai amado, querido e santo, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. E porque o controle de todas as coisas está nas tuas mãos. Os teus planos e os teus propósitos, eles são perfeitos, Pai. E o Senhor olhou para este povo, o Senhor olhou para cada um de nós que estamos aqui, e o Senhor se apresentou, e o Senhor apresentou a graça do seu Filho Jesus Cristo, e o Senhor nos deu a salvação em nome do teu Filho, e nos trouxe para perto do Senhor. E agora, o Senhor nos dá também, Pai, a alegria, a dádiva de nós sermos participantes desse ministério e participantes desta obra. Pai, todas essas coisas só são possíveis pelo poder do teu Espírito Santo, derramado sobre as nossas vidas. E nós pedimos que o Senhor estenda a tua mão sobre as nossas vidas, que o Senhor derrame do teu Espírito sobre a nossa mente e o nosso coração, e nos dê o entendimento que o Senhor tem para as nossas vidas, para este tempo, para este ministério, para aquilo que o Senhor deseja e espera de cada um dos teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar.
Quando o Senhor nos chamou, e não foi fácil, eu não digo um chamado ministerial, eu digo quando o Senhor nos chamou para esta visão, para este chamado, neste ministério, não foi fácil. Nós tivemos uma grande dificuldade de entendimento. Aliás, existe a dificuldade de entendimento do porquê que existem ministérios, né? E aí, nós, claro, sabemos que Deus é perfeito e que Ele deseja que todo homem chegue ao conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para a humanidade, né? Ele deseja que todo homem seja salvo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Então, se existe uma predestinação, é a predestinação de que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Só que entre a vontade de Deus e aquilo que o homem vai fazer, existe o livre-arbítrio, e Ele nos respeita, né? E por que existem então as denominações? É porque os homens têm as suas personalidades diferentes, têm as suas maneiras de entender as coisas de forma diferente. E as denominações, elas também focam e têm uma visão diferenciada naquilo que é a vontade, o plano de Deus, o reino de Deus na terra, sempre mantendo, é claro, uma linha que seja cristocêntrica, uma linha de salvação em Cristo Jesus, o Filho de Deus, né? E aí nós temos então formas diferentes, porque os homens são diferentes. Isso é respeito de Deus conosco, né? E dessa forma, mais pessoas são alcançadas. Aí a gente tem que ter então uma interpretação, uma ideia de qual é o nosso entendimento sobre igreja. Então parte do princípio do que é igreja. Então quando a gente fala igreja, a gente se lembra sempre da nossa igreja local. Sim, a nossa igreja local é a igreja onde o Senhor nos colocou em primeiro lugar, para que ali nós o conhecêssemos, para que ali nós adorássemos a Deus sobre todas as coisas, né? Para que nós pudéssemos ter ali o nosso relacionamento com Deus e com os homens, com os nossos irmãos. Adorar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. A igreja local é onde isso acontece. Então não é possível que uma pessoa sem igreja ela consiga permanecer diante do Senhor, porque as promessas do Senhor, elas são dadas visando a coletividade, visando nós estarmos em unidade na coletividade, juntos estarmos buscando a mesma salvação, o mesmo Senhor. Então nós precisamos, porque existem promessas que são dadas à igreja. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de Cristo, mas contra o indivíduo, ela pode prevalecer. Se nós estivermos na individualidade, se nós dissermos que nós não precisamos uns dos outros, esse é o primeiro ponto para nós fraquejarmos, para nós não estarmos alicerçados e firmes, para conseguirmos passar dia a dia pelas tribulações, por aquilo que vem contra as nossas vidas. E então nós precisamos de igreja. Essa onda ou essa ideia de desigrejados, né? Isso não é de Deus. Isso não parte do Senhor. Nós precisamos estar firmados uns com os outros, porque existe um momento em que o Senhor nos fala assim: olha, você precisa ter relacionamento com o seu irmão e amar o seu irmão. Por quê? Porque se você não consegue amar ao seu irmão, a quem você está vendo, como é que você me fala que você consegue amar a mim, a quem você não vê? Então nós precisamos desenvolver esse amor, esse relacionamento. E onde é que eu vejo Deus e onde é que você vê Deus? Nós vemos Deus uns nos outros. E nós demonstramos Deus aos outros. Então nós precisamos estar juntos, sim. E nós dependemos dos nossos irmãos, sim. Nós não podemos e não estamos aqui para sermos isolados. Então a primeira coisa que a igreja tem que fazer quando ela está com algum problema é resolver o problema. Quando nós estamos uns com os outros e temos um pequeno desentendimento com o irmão, nós precisamos resolver isso. Ninguém precisa pensar igual, mas todos nós nos amamos e nos respeitamos. Isso é igreja. E isso precisa acontecer no corpo de Cristo, para que a unidade seja mantida. Bom, então, o primeiro lugar onde nós pensamos existir uma igreja é na igreja onde nós estamos, né? Aí um segundo lugar seria a denominação onde nós estamos. Então são várias igrejas, mas são várias igrejas nesta denominação. Bom, isso também está certo.
né? Também existem várias igrejas de uma mesma denominação. Mas a igreja, que é o corpo de Cristo, ela é o corpo de Cristo na face da terra. E ela é composta por todas as denominações cristãs, não somente uma. Então, as igrejas cristãs na face da terra, que confessam a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e tem o selo da promessa pelo Espírito Santo, essa é a igreja que é o corpo de Cristo na terra. Amém? Voltando a falar, respeitando a necessidade que nós temos de ter uma linguagem que toque ao nosso coração e nos leve ao Senhor. Muito bem, então nós temos a igreja. Só que quando o Senhor fala através do apóstolo Paulo, e ele fala a respeito dos 5 ministérios, nós estamos falando naquele momento da igreja. É uma igreja, né? Embora o apóstolo Paulo estivesse nas suas viagens missionárias, nós tínhamos uma igreja que, se for comparada às igrejas de hoje, era uma igreja limitada e pequena na sua quantidade de membros do corpo de Cristo, espalhados ali pela Ásia Menor, né? Aí, através do apóstolo Paulo, alcançando o sudeste da Europa, mas ainda uma igreja que estava nascendo. E essa é a igreja. Não é a igreja de Jerusalém que ele está falando, não é a igreja que está numa determinada cidade, não, ele está falando da igreja, a igreja como um todo. Então, quando ele fala dos 5 ministérios, são os ministérios que o Senhor deu à igreja. Só que com o crescimento da igreja, nós tivemos a questão de as lideranças da igreja precisarem estar mais próximas das igrejas. E quando nós falamos dos 5 ministérios, nós falamos da liderança da igreja, né? Daquela liderança espiritual que foi constituída pelo Senhor para prevalecer sobre a igreja. Quanto tempo? Porque muitas pessoas falam que não existem mais apóstolos. Para que a igreja reconhecesse um evangelista, um missionário, foi muito difícil, porque eles diziam que não existiam mais evangelistas, né? Então, por quanto tempo, quando o Senhor fala através do apóstolo Paulo, por quanto tempo esses dons ministeriais eles deveriam prevalecer e permanecer sobre a igreja? É muito simples. Nós sempre nos referimos ao livro de Atos dos Apóstolos como sendo o livro que é o livro da igreja, a história da igreja, e é o livro que é inacabado. Ele não terminou de ser escrito ainda. Ora, se o livro de Atos dos Apóstolos não terminou de ser escrito ainda, então existe hoje e precisa ser real, precisa ser algo aceito, os Atos dos Apóstolos. É simples. Então aquilo que foi dado, isso perpetua, é para sempre, e para sempre é enquanto houver vida em nós, nesta humanidade. Eternamente é quando houver vida em Deus, né? É eterno. Mas para sempre, enquanto esta humanidade, este plano, ele estiver existindo. Então os 5 ministérios, eles foram dados, e eles nunca poderiam deixar de existir. E aí nós temos que entender o porquê que eles não deveriam deixar de existir. Porque eles se completam, para que a igreja ela possa ter a visão clara e plena da vontade de Deus. Então, nós temos nas funções que nós vimos, a uns o Senhor Deus deu como apóstolos. O que são os apóstolos? Quem são os apóstolos? Os apóstolos são aqueles que atuam na organização e na orientação das igrejas. São aqueles que organizam, são aqueles que olham aquilo que está acontecendo e dão ali uma direção de acordo com o caminhar da igreja. E os profetas? Os profetas são aqueles que dão a voz de Deus, o direcionamento de Deus para a igreja, para que a igreja não se perca, para que a igreja continue no caminho, seguindo o propósito e o plano básico estabelecido por Deus para aquela igreja. Então, o profeta é aquele que dá esse direcionamento. O evangelista é aquele que busca, aquele que vai ao encontro e faz o acolhimento da igreja, fora da igreja, porque a igreja é corpo e não templo. Então os evangelistas são aqueles que fazem a igreja colocar em prática o ID do Senhor. Os pastores
são aqueles que cuidam, são aqueles que têm o cuidado com a igreja, são aqueles que no individual cuidam, tratam, aconselham, são aqueles que estão junto com a igreja. E o mestre é aquele que dá o crescimento para a igreja. Então, se nós olharmos esses 5 ministérios, eles têm os seus lugares muito bem definidos. Para que haja um entendimento correto e fácil, eu vou fazer uma analogia aqui para vocês, do que seriam esses 5 ministérios. Nós já tivemos vários exemplos, vários modelos, e quando eu falei para minha filha esse exemplo, ela falou, entendi. Então é muito simples, para nós entendermos os 5 ministérios. Nós falamos, Paulo nos deu a ideia de igreja como sendo corpo, né? O corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, Cristo é a direção, Cristo é o Senhor da igreja, ok. Mas dentro do corpo de Cristo, nós temos cada membro ali nas suas funções. Então nós podemos entender que os apóstolos, eles são os olhos. Os apóstolos são a visão de Deus para a igreja. Aquilo que Deus está vendo é aquilo que os apóstolos veem. Então os apóstolos enxergam a igreja segundo a ótica de Cristo, para poderem organizar, para poderem dar uma orientação à igreja. Então os apóstolos, eles veem aquilo que está acontecendo. Os profetas, o profeta, ele é a boca de Deus, é a voz de Deus para a igreja, é aquele que fala aquilo que está no coração de Deus, para que a igreja possa ouvir e entender. Então os apóstolos são os olhos, o profeta, ele é a boca. E os evangelistas? Os evangelistas, eles são os braços e os pés, são aqueles que abraçam, são aqueles que vão buscar. Os evangelistas, eles vão atrás, eles falam do amor de Cristo e demonstram o amor de Cristo. E os pastores? Os pastores são o coração de Deus. O pastor é aquele que ama a igreja de Cristo, é aquele que cuida com amor intenso da igreja do nosso Senhor. E o mestre? O mestre seria a mente, aquele que busca os ensinamentos de Deus para poder ensinar a igreja. Então nós temos os olhos, a boca, os braços e os pés, nós temos o coração e nós temos a mente. Como que um corpo pode viver sem uma dessas partes? Como é que o corpo poderia substituir uma dessas partes ou ignorar uma dessas partes? Não tem como. Então, quando o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo, ele nos dá uma ideia muito clara de que a igreja, ela deveria estar completa, e que a liderança, e isso é dado pelo Espírito Santo como lhe apraz, os ministérios são dados pelo Espírito Santo como ele identifica que seja necessário. Quando isso foi dado à igreja, é porque Deus estava falando, olha, minha igreja, ela tem que ter uma orientação, ela tem que ter um direcionamento, ela tem que ter um convívio, que seja aquilo que eu estabeleci para a minha igreja. E isso não pode mudar, isso não pode simplesmente deixar de existir. Nós não podemos deixar de enxergar as coisas que estão acontecendo na igreja. Nós não podemos deixar de ver e olhar e está bagunçado, mas tudo bem, deixa assim. Não deixa. Deus não permite que seja assim. Então, quando os apóstolos eles são acionados, é porque a igreja precisa de ordem. Porque Deus, ele é um Deus que habita no meio de um povo que tem ordem. O Espírito Santo, ele não habita no meio da bagunça, no meio da baderna, né? O Espírito Santo é organizado. Quando o profeta, ele se levanta, é levantado por Deus, é porque Deus precisa corrigir a igreja. Sabe,
é necessário que as coisas mudem um pouco, estão muito acomodadas. Não é assim que eu quero que aconteça. Então, o Senhor levanta o profeta, e o profeta fala aquilo que é do coração de Deus, porque a igreja, ela tem um futuro, ela tem um caminho, ela tem um alvo a atingir, e da forma como está, não está indo para o plano que eu tenho para você, filho. Então o profeta se levanta e fala. Sabe, nós sabemos muito bem que às vezes o nosso coração, ele fala mais alto, na criação dos nossos filhos, e nós sabemos como nós estragamos os nossos filhos, quando nós não os corrigimos, quando nós não falamos aquilo que precisa ser falado, né? Então é necessário ouvir a voz de Deus, é necessário ouvir a voz do profeta. Quando o evangelista ele se levanta, é porque a igreja, ela está pronta para trazer as pessoas a Cristo, e esse é o motivo maior do estabelecimento da igreja. A igreja foi estabelecida para que nós tivéssemos um local onde conhecer ao Senhor, aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, e nos relacionar com os irmãos até que Ele nos chame. Então, essa acolhida da igreja, ela tem que ser constante, porque o ID foi falado há 2000 anos atrás e não parou até agora. O ID nunca parou, a igreja parou, mas o ID não. E quando eu falo que o ID não parou e a igreja parou, significa que a igreja pecou. E aí? E aí o Senhor fala: olha, está errado aí, saia de onde você está, que eu vou te dar uma visão, e é essa visão que eu quero que você faça. Porque a igreja, ela é militante. A igreja não está aqui para ser acolhida por ela mesma, para ter showzinho gospel, para ter um momento de satisfação na presença do Senhor. Nada disso faz parte do plano de Deus para a igreja. A igreja, ela é aquela igreja que vive a presença do Espírito Santo latente em cada um de nós. Nós não nos conformamos em pessoas irem para o inferno, e nós não podemos parar de fazer a obra do Senhor, que é buscar as almas, que é saquear o inferno, que é mostrar para o diabo que Deus é poderoso acima de todas as coisas, que ele parou o propósito de Deus sobre essa terra, mas o plano B de Deus entrou em ação, e ele não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Nós estamos aqui e nós precisamos ir buscar as almas. Então, quando os evangelistas são levantados, e todos nós somos evangelistas, e eu vou falar que todos nós temos todas as unções sobre os nossos ministérios, mas todos nós temos paixão por almas. O pastor é aquele que recebe, ele cuida, ele cura as almas, porque as almas, nós sempre falamos, a pessoa vem para a igreja por amor ou pela dor. Não, a pessoa vem pela dor, não vem por amor. O diabo conseguiu estabelecer uma estratégia de que as pessoas não conseguem sentir o amor por aquilo que elas não conhecem, no caso da igreja. Então não adianta, o mundo jaz no maligno, e as pessoas que vêm para a casa do Senhor, elas vêm pela dor. Então elas vêm e elas precisam ser curadas. E aí entra o ministério pastoral, aquele que cura, aquele que adorna de santidade, é aquele que ama e demonstra o amor de Cristo. É o ministério dos pastores, e os pastores têm que estar preparados para isso. E o mestre tem que estar preparado, porque as pessoas vêm em diversos níveis, e a igreja tem diversos níveis de entendimento. Aqueles que chegam têm que receber um leitinho espiritual, então tem que ser falado no nível que ela entenda. Mas existem aqueles que já estão há algum tempo, e esses precisam receber a sombra das coisas que o Senhor falava que tinham que acontecer. Mas existe uma igreja madura dentro da igreja, e essa igreja precisa receber a substância, a revelação daquilo que foi a sombra, que foram das coisas faladas no passado, e entender que hoje nós temos que viver plenamente tudo aquilo que Deus falou no passado, tudo aquilo que Deus colocou como de uma forma lúdica, hoje nós vivemos intensamente.
Nós costumamos falar aqui, nós não precisamos esperar um dia da festa de Pentecoste para que ali se comemore a descida do Espírito Santo. Não, eu tenho a cada dia da minha vida dependência plena do Espírito Santo. Se um dia na minha vida eu não viver o Pentecoste, eu estou perdido. Então a festa de Pentecoste, ela é constante, diária na minha vida. Eu não preciso esperar uma vez no ano para o Yom Kippur, para o dia do perdão, para o dia da expiação. Não, eu não preciso esperar um dia no ano. Eu sou dependente do perdão do meu Senhor, e a cada dia eu me coloco diante dele como sendo aquele que é pecador, mas que faz de tudo e coloca acima de tudo o desejo de estar em santidade diante do seu Deus. É o que nós precisamos viver. E eu não preciso de uma festa anual para receber a salvação, para a Páscoa, ou mensalmente ali na Santa Ceia, para reconhecer. Eu tenho que reconhecer o sacrifício do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e andar no poder do sangue de Cristo, todos os dias da minha vida. É assim, é diário, é diário. Eu não tenho que esperar uma festa anual, para lembrar da festa das cabanas, dos tabernáculos, para ser grato ao Senhor. O apóstolo Paulo fala, acima de todas as coisas, seja grato, todos os dias da tua vida. Então aquilo que era anualmente uma forma lúdica de se entender relacionamento com Deus, hoje em Cristo é a nossa condição de existência diária. Jesus Cristo em nós, todos os dias da nossa vida. Isso é intenso, isso é real, e não vai chegar um dia em que isso venha a ser mais intenso. Nós estamos vivendo os últimos dias. Tem que ser intenso agora, na minha vida, na tua vida, nesta igreja, na outra igreja, no corpo de Cristo sobre a face da terra. Não podemos engessar as coisas, não podemos colocar as coisas em tempos determinados. Deus é intenso e é agora. Jesus Cristo já pagou um alto preço. Não vamos esperar um novo pagamento, não existe. Existe o único pagamento que foi feito, e é esse pagamento que deve ser honrado com o meu e com o seu estilo de vida, Jesus Cristo em nós. Amém? Bom, então nós temos nos 5 ministérios a crítica, a direção, a busca, o cuidado e o crescimento. E a igreja precisa dessa linguagem. A igreja precisa de um olhar crítico, de uma direção. Nós precisamos buscar os perdidos, nós precisamos cuidar das almas, e nós precisamos crescer. Nós precisamos chegar diante de Deus a cada dia com uma novidade de vida. Crescer diante do entendimento do nosso Senhor, da forma de nós nos relacionar com o nosso Senhor. Só que nós não falamos em engessar no modelo bíblico da lei, mas nós também não podemos engessar nesse modelo dos 5 ministérios. Porque quando a gente fala dos 5 ministérios e a posição de cada um, parece que está muito bem definido, e é isso. Não. Nós precisamos reconhecer, ungir e deixar fluir na nossa igreja os 5 ministérios. Por quê? Porque quando nós temos a orientação apostólica sobre os nossos ministérios, quando nós vamos agir no chamado que Deus nos deu, quer seja ministerialmente, quer seja num evento, nós estaremos fazendo isso segundo uma orientação apostólica. O que significa? Significa que a unção apostólica flui através de nós. Quando nós ouvimos a voz do profeta, quando nós entendemos a vontade de Deus para a igreja, nós vamos atuar onde o Senhor nos chama, e quando nós vamos atuar, aquilo que nós fazemos, nós usamos o direcionamento profético, nós deixamos fluir uma unção profética. E quando nós ouvimos a voz dos nossos evangelistas, quando nós vemos a paixão dos nossos evangelistas, quando nós vamos exercer uma função da igreja, nós fazemos com o mesmo amor e a mesma paixão para ganhar as almas.
flui a unção de evangelista. E quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, quando nós vemos o amor do nosso pastor, dos nossos pastores, quando você vai fazer aquilo que Deus separou você para fazer, você faz imitando o amor do teu pastor, flui a unção pastoral. E quando você aprende, quando o Senhor, você se deixa ser ensinado pelo Senhor na palavra de Deus, quando você ouve um professor, um mestre, explicando a respeito das Escrituras, quando você vai exercer o seu ministério, você deixa fluir a unção de mestre, porque você tem cuidado para ensinar. Então, quando os 5 ministérios estão reconhecidos na igreja, estão ali ungidos, estão latentes, eles fluem em toda a igreja. Flui. E é assim que a igreja tem que ser. Não significa que eu seja, por causa disso, um apóstolo. Não. Mas eu tenho sobre o meu ministério unção apostólica. Eu tenho sobre o meu ministério unção profética. Eu tenho sobre o meu ministério unção pastoral. Eu tenho sobre o meu ministério unção de evangelista. E eu tenho sobre o meu ministério a unção de mestre. Por que foi liberado a igreja? E se foi liberado, está aí, como o pastor Alfonso disse, use isso. Deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor te instruir e fazer fluir esta visão sobre o teu ministério. Não engesse, não enquadre, mas deixa o Senhor fazer com que aquilo que Ele colocou em você, como sendo um dom, como sendo um talento, isso seja potencializado pelo Espírito Santo em você, pelo Espírito Santo que está tendo força plena na igreja. Ouça a voz do Senhor em todos os níveis que Ele quer falar. E quando você for agir, seja um mensageiro de Deus, no mesmo nível que Ele está agindo na igreja. Isso é crescer em Deus. Isso é deixar o Senhor levar o teu ministério. Porque nós temos que ter a revelação daquilo que eu falei, do versículo que foi falado em primeiro lugar, né? Quando nós iniciamos, nós lemos o texto de Levítico, e o texto de Levítico, ele diz assim: nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas. E até hoje, na tradição judaica, e até na tradição cristã católica, quando um grande líder, um sacerdote, né, um elevado sacerdote, ele vai ser ungido, esses detalhes físicos são procurados para ver se eles têm, porque se tiver, eles não podem ser sacerdotes. Só que o Senhor não está falando aqui fisicamente. Esses detalhes de defeito físico, eles não se aplicam àquele que é chamado pelo Senhor hoje. Era somente um ensinamento para que eles tivessem um cuidado para aquilo que Deus iria revelar. Quando fala que não poderá apresentar oferta uma pessoa que seja cego, significa que uma pessoa que não tem uma unção apostólica, uma pessoa que não tem uma visão de Deus, ela não pode levar a mensagem de Deus. Ela não pode ser cega. Como é que eu não estou enxergando aquilo que Deus está enxergando e eu estou levando a mensagem de Deus? Porque eu tenho que ver aquilo que Deus vê. Quando Ele fala que não pode ser aleijado, como é que eu posso falar do amor de Deus se eu não vou buscar as almas? Se eu não saio buscar as almas? Se eu não tenho uma unção de missionário, de evangelista, de ir atrás? Quando fala que eu não posso ter defeito no rosto, como é que eu posso ministrar a palavra de Deus se eu não vivo essa palavra? Com que cara eu farei isso? Como que eu posso falar para você, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, porque eu vivo em pecado? Com que cara eu farei isso? Eu não consigo. Pessoa que tenha o corpo deformado, que seja arcado, né,
numa questão de estar deformado. É a pessoa que está todo constrangido por uma situação que vive e não deveria viver. Eu não posso. Eu tenho que viver em espírito e em verdade aquilo que é a minha vida diante de Deus e o ministério confiado a mim. Perna ou braço quebrado, pessoa manca, né? Pessoa que anda no caminho do Senhor, mas tropeça, que não consegue se manter em pé. Não é defeito físico, é defeito espiritual. Eu não posso ter esse defeito para ser um enviado do meu Senhor. Não posso ser corcunda ou anão, pessoa que é pequena, que se coloca como sendo uma pessoa que não demonstra a grandiosidade do seu Deus. Nós devemos diminuir, mas para que Ele cresça. Então eu tenho que demonstrar a grandiosidade do meu Deus e a minha pequenez. Mas eu não posso demonstrar uma pequena expressão do meu Senhor, porque o meu Deus, Ele é infinito. A glória de Deus, ela é infinita. Uma pessoa que tenha problema nos olhos, que não consiga enxergar também, né? Ou uma pessoa, ele termina, né, com doenças na pele, ninguém que seja castrado, ninguém que não seja capaz de gerar filhos. Então, quando o Senhor dá essa questão sacerdotal para que as pessoas que viessem a ministrar diante dele fossem pessoas fisicamente bem, né, corretas, ele estava só dando um exercício, uma forma lúdica de mostrar espiritualmente o que nós temos que ser. Então, primeiro, conserto a minha vida e coloco a minha vida diante do Senhor. E ali o Senhor me trata. E ali o Senhor, Ele me coloca no nível que o sonho dele sonhou para a minha vida. E aí Ele me chama. E aí Ele me coloca no ministério. Vou ter problemas, vou viver ainda uma vida e estarei sujeito aos problemas desse mundo? Claro que eu estarei. Mas é o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te fortalece. Agora, as dificuldades que você passa nas mãos do Senhor, como nós falamos aqui. E essas dificuldades, elas são para crescimento, são para que nós sejamos forjados no fogo do batismo do Espírito do Senhor. E ali nós vamos crescendo nesse batismo de fogo, nesse batismo de dificuldade, mas de ser mais do que vencedor, de dificuldade, mas de ser mais do que vencedor. E nisso nós vamos crescendo. E isso o Senhor vai nos levando a lugares altos. Isso o Senhor vai nos colocando onde Ele sonha que nós devamos estar. Então, é assim que nós vivemos, e é assim que nós devemos estar diante do nosso Senhor. Existem alguns cuidados que nós precisamos ter. E esses cuidados, eles são cuidados reais, para que nós não venhamos a nos desviar do caminho do Senhor. O apóstolo, ele vê as coisas que Deus está mostrando para ele, mas ele tem que enxergar aquilo que Deus quer que ele enxergue. Vocês querem um exemplo? Quando o Senhor dá uma visão para o apóstolo Pedro, daquele lençol com toda sorte de animais imundos, né? E fala, come, né? Ele fala, o que você está vendo? Estou vendo um lençol com toda sorte de animais. E Deus fala, come. Ele fala, não, eu nunca comi aquilo que é imundo, porque ele estava enxergando aquilo que ele entendia. Mas o Senhor fala para ele, não considere imundo aquilo que eu criei. Não considere imundo aquilo que fui eu que fiz. E aí ele enxergou o que Deus queria que ele enxergasse. Então, o apóstolo é aquele que vê e tem que enxergar aquilo que Deus está mostrando para ele. O profeta, ele não pode profetizar aquilo que Deus não mandou. Um exemplo, Balaão, não é isso? Então, ele não pode falar aquilo que ele é levado a falar porque quer ou porque o mandaram falar. Isso não pode acontecer. E eu digo para vocês que isso acontece em Paris, isso acontece na França. No Brasil não, tá? No Brasil esse tipo de coisa não acontece, né? Isso acontece talvez nos Estados Unidos, né? Isso acontece no mundo todo, infelizmente.
pessoas falando aquilo que Deus não mandou falar, não é? Então o profeta, ele tem que falar aquilo que Deus mandou ele falar. O evangelista, ele não pode ir somente onde ele deseja ir, onde ele quer. Um exemplo, Jonas não queria ir lá para os hermanos falar a respeito do Senhor, os hermanos dele, né? Fazendo uma brincadeira aí. Não, ele não queria. Ele queria que fossem as favas. E ele fugiu. Mas o Senhor falou: você é meu enviado. Você vai pregar para eles. E é eles que eu quero que sejam alcançados. Não é quem você quer alcançar, é quem eu quero que seja alcançado. Você não vai sair daqui para fazer um rolezinho gospel. Você vai pregar minha palavra. E ali as pessoas vão se render a mim. Então, o exemplo de Jonas. E o pastor? O pastor, ele não pode se casar com a igreja, porque a igreja é noiva de Cristo. Quando o pastor casa com a igreja, existe um adultério espiritual. O pastor se casa com a própria esposa. A pastora se casa com o próprio esposo. E o pastor, a pastora, cuidam com todo o amor da noiva de Cristo. Porque é no modelo de casa, de família, que o pastor vai trazer para o altar o modelo de família de Cristo. Então, pastor, não se case com a tua igreja. Ela é noiva de Cristo, não é? Se casa com a tua esposa, com o teu marido, e traz o melhor exemplo da tua casa, para que Cristo possa fluir através da tua vida, não é? E o mestre não pode ensinar aquilo que ele entende sobre a palavra, porque isso é concupiscência humana. E a concupiscência humana, o achismo humano, é trapo de imundície diante do Senhor. O professor não pode ensinar aquilo que ele acha que a palavra de Deus está falando. Então, nisso, quais são, entre os 5 ministérios, então, né, entre isso que nós falamos, qual é o mais importante? É simples, é fácil, é o Espírito Santo, porque é Ele que dá os dons, como lhe apraz. Amém? Aplauda o Senhor. Dependa do Espírito Santo. Dependa. Se dobre seu joelho diante do Espírito Santo e fala: eu não sei o que fazer, eu não tenho um caminho para ir, mas eu tenho a tua direção, e segundo a tua ordem eu vou levantar daqui. Não sei o que vai acontecer, mas sei que é grande demais o que vai acontecer, porque é o Senhor que está à frente, é o Senhor que me levantou, e o Senhor não vai me deixar derrotado. É o Espírito Santo. Sabe, nisso que nós falamos, nós não temos títulos. Esta igreja não tem título. Essa igreja tem unção. Essa igreja tem chamado. Essa igreja tem as funções que Deus delegou a cada um de nós. Não há título. Ninguém se engrandece com aquilo que o Senhor está dando. Nós vamos nos gloriar na cruz do Filho de Deus morto e o seu sangue escorrendo na cruz. Se eu tenho que me gloriar, é ali. E não é obra minha. Eu sou resultado dessa obra. Dependência plena do sangue de Deus. Quais são, então, se nós não temos títulos, né? Então, este ministério, ele olha para os 5 ministérios, ele olha para aquilo que é a organização de Deus para a igreja. E nós temos os reconhecimentos. Esses reconhecimentos, ele tem um poder espiritual muito grande de liberar a unção que nós falamos, de liberar o fluir de Deus através da unção, do reconhecimento, para que a igreja seja plena. Então, nós temos o reconhecimento no nosso ministério, do ministério dos apóstolos, e ali existe um credenciamento, e esse credenciamento é um credenciamento de apóstolo. Qual é a importância disso? Espiritual é o meu chamado. Qual é a importância disso para prevalecer diante dos homens? Nenhuma. Eu sou servo de todos. Eu estou aqui para enxergar o que Deus me manda enxergar e te ajudar a prevalecer. Não tenho nessa credencial
nenhuma glória. Tem uma necessidade organizacional, talvez, entre os homens, mas não diante de Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus, dobrar o seu joelho, colocar a Bíblia e a credencial. Não tem sentido, né? Não, a nossa credencial é o sangue de Cristo sobre nós, né? E o ministério dos profetas? No ministério dos profetas, e nós temos na nossa igreja, nós temos ali, o Senhor tem nos mostrado latente a unção profética. Então nós temos ali um credenciamento, profeta. Nenhum profeta vai sair com a carteirinha, como se diz, né? Carteirinha, gente, a gente usa para pegar livro na biblioteca, tá? Mas o profeta não vai sair com a carteirinha e Deus manda falar. Não serve para nada isso, tá? Só para uma organização entre as denominações, por uma questão de respaldo. Olha, a pessoa foi ungida por esse ministério, mas aquilo que Deus vai fazer através da vida dela fala muito mais alto que essa credencial, tá? E no ministério dos pastores, ministério pastoral, nós temos o credenciamento de presbítero, pastor auxiliar e pastor sênior, né? Então nós temos essas três nomenclaturas, que é exatamente para respeitar o momento em que cada um está exercendo o seu ministério pastoral dentro da igreja, que é um ministério mais local. O ministério de evangelista tem o credenciamento como um evangelista, e ainda não temos, mas isso está às portas, o de missionário, né? Então, o evangelista, credenciamento de evangelista, ou indo fora, né, como missionário. Para quê? Para quebrar as primeiras barreiras ali, que são as barreiras humanas, para entrar no hospital, alguma coisa assim. Mas se você vai no hospital, não é tua credencial que está mandando lá, é o Espírito Santo que está levando. Pode ter certeza que você vai entrar, que você vai fazer a obra do Senhor, tá? E mestres? Mestres, nós temos hoje o credenciamento como educador e educador infantil. E educador infantil, mais como uma especialização, porque para você ensinar as crianças, existem as técnicas corretas, né? E para você ensinar os adultos, existe uma outra forma. Então, o reconhecimento de educador ou educador infantil, é isso que vai te fazer ser sábio? De forma alguma. É a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? E é o preço que você paga, indo lá, estudando, e marcando e anotando as coisas para chegar mais mastigado para a igreja, para que a igreja possa entender melhor. É isso. Essa é a sua credencial. Muito bem. Então nós temos esses reconhecimentos dessa forma no ministério, né? Para que a gente não tenha mais confusão em relação a isso. Porque quando nós saímos de onde nós estávamos numa igreja pentecostal, neopentecostal, existem os estudos e os momentos a respeito disso, mas era uma igreja pastoral, né? As igrejas eram pastorais. E todas as nomeações ali eram em relação a ser pastor, ao reconhecimento ministerial de ser pastor. Os outros ministérios tinham, talvez, um reconhecimento para missionário. A função, o ministério pastoral, né, é aquele que nós falamos aqui, é um ministério que permaneceu a igreja prevalecer até hoje, porque é o amor de Deus sendo expresso ali. Só que o amor, às vezes, atrapalha. Quando tem que ser feita uma correção, quando tem que ser feita uma direção, né? Às vezes o amor faz passar a mão na cabeça ao invés de corrigir. Então isso causou alguns problemas. E não convém que seja uma igreja de um ministério pastoral somente. Tem que ser uma igreja com os 5 ministérios do Espírito Santo sobre a igreja. É isso que tem que acontecer. Sabe por quê? Porque senão, de repente, se não tiver o consenso entre os ministérios, de repente alguém vai se levantar e vai falar que não tem mais pecado contra o Espírito Santo. E vai falar que o livro de Jó é uma parábola. E vai falar que a história de Ananias e Safira foi só para arrancar dinheiro do povo. Se não tiver os 5 ministérios ali na igreja para poder colocar em ordem as coisas, essas coisas começam a ser faladas. E aí nós entendemos que quando nós fomos tirados, não foi por uma função política ou administrativa, foi por questões espirituais. Porque essas coisas hoje
de uma maneira triste e infelizmente são pregadas lá. E eu rogo a você que você ore e clame pela igreja onde nós conhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aqueles que vieram de onde nós estávamos. Você entende o que eu estou falando? Ore, ore, porque ainda está no coração de Deus, nunca vai sair do coração de Deus. Mas nós estamos aqui, e aqui, nestes ministérios, nesta ordem, nessa organização completa que o Senhor nos dá, nós temos também uma função, que é a função episcopal. O bispo, ou a episcopisa, né? Não existe bispa, tá, gente? Ou é bispo, ou é episcopisa. Mas a gente sempre fala bispa, a bispa. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema falar bispa. Mas, o que é essa função episcopal? Então, vamos colocar as coisas em ordem. Primeiro, você foi salvo, aleluia. O sangue de Cristo te resgatou, glória a Deus. Você foi selado com o Espírito Santo, glória a Deus. O Espírito Santo se move em você. O Senhor, através do seu Espírito, te deu um chamado. Nesse chamado, o mesmo Espírito fez a igreja te ungir e te reconhecer no seu ministério. Ok. Só que a igreja, para que ela possa estar organizada, tanto em relação administrativa com o mundo secular, né? Tanto de uma maneira mais ampla, ela precisa de pessoas que coordenem áreas, pessoas que aconselhem, sejam conselheiros, né? Pessoas que sejam supervisoras de outras igrejas. Essas três funções são as funções que nós determinamos como sendo episcopais. Então, quando nós levantamos um coordenador de um departamento nacional, essa pessoa vai ser um bispo. Não muda, você era apóstolo, agora você é bispo. Não, continua sendo apóstolo, mas é um bispo do ministério, né? Olha, você era evangelista, agora você elevou o seu nível a um bispo. Não elevou nível nenhum, te deu mais trabalho só, tá? E tira um pouco a sua atenção maior que devia ser dado para evangelismo, que é o principal, tá? Então Deus sabe quem Ele usa também, né? Pessoas que podem fazer as duas coisas. Então, olha, você é um pastor, só que agora você está sendo ungido bispo, você subiu na vida, não subiu na vida coisa nenhuma, você continua sendo pastor, e o Senhor te chama para ser um conselheiro do ministério, é isso. Então, bispo não é dom ministerial, não entra nas categorias, não tem, tá? Bispo é função administrativa, só isso. Então, aqueles que têm o seu chamado reconhecido e são ungidos, poderão ao seu tempo, se o Senhor assim desejar, requisitá-los para ser um bispo no ministério, por um tempo, ou por muito tempo, tanto faz. Essa condição de episcopal, ela não precisa ser permanente, mas o teu chamado precisa. Aquilo que Deus te separou para ser, isso sim, precisa ser real na tua vida, ok? Então, essa é a função episcopal. E para finalizar então, esse tempo, eu espero que tenha esclarecido um pouco, ok? Para finalizar, por que nós usamos a expressão igreja apostólica, né? Se nós falamos dos 5 ministérios, por que no nome está igreja apostólica? Para que o modelo que foi dado por Deus através de Cristo, deixando sobre os cuidados dos apóstolos a igreja, esse modelo possa perpetuar. É só uma referência, né? De que é sob os cuidados dos apóstolos que a igreja continuou. E é esse modelo que tem que continuar, ok? Para que nós nunca viéssemos a esquecer que todos nós temos uma cobertura. Ninguém está sozinho, todos nós temos uma cobertura espiritual. Essa é a igreja apostólica. Todos nós temos uma cobertura sobre nós. Você tem alguém com quem você possa contar para o teu ministério, para que você possa pedir oração, orientação, para que você possa estar tendo auxílio, para que você possa depois auxiliar, tá? Hoje você pede conselho, amanhã para a mesma pessoa você pode aconselhar, e estamos juntos. E isso é cobertura apostólica. E para que a igreja ela fosse completa,
como ela tem se mostrado, para que ela fosse plena e poderosa, mas no poder do Espírito Santo de Deus que ela atente no nosso meio. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque essa é a igreja que o Senhor nos deu. Esse é o modelo de igreja que foi erguida sob o fundamento apostólico. Esse modelo de igreja que o Senhor resgatou. E aí, nós tivemos 10 anos para entender essa linguagem. O Senhor nos respeitou durante esses 10 anos para que a gente pudesse entender a mudança do que a gente vivia e do que a gente vive hoje. Agora, 10 anos. O número 10, ele representa responsabilidade. Se nós formos olhar a tradição judaica, né, os números têm as suas grandes importâncias ali. O número 10, ele diz respeito à responsabilidade. Então, nós já precisamos ter uma responsabilidade com esta casa, neste lugar onde o Senhor nos chama, e entender qual é a visão sobre a qual nós estamos colocados agora. Pede para que o Espírito Santo, ele te mostre, ele te faça entender plenamente. Isso não significa que nenhum outro ministério é desqualificado, não é isso que eu estou falando. As denominações existem, são necessárias, ali onde elas estão, na visão que Deus deu para elas, e as almas ali são ganhas. Mas neste lugar existe algo especial, e é onde eu e você estamos, e é aqui que o Senhor nos chama para fazer a diferença sobre essa terra. Amém? Você está disposto a fazer a diferença? Fique em pé. Fique em pé então, e se coloca diante de Deus como uma pessoa que ouve o chamado e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Sou eu, Pai, que estou vendo. Eu não estou vendo isso para ninguém, eu estou vendo isso para mim, sou eu que estou aqui. Então eis-me aqui, envia-me a mim. Que seja a tua vontade prevalecendo sobre a minha vida, a tua vontade prevalecendo sobre o meu ministério, que seja o teu Espírito Santo a falar através de cada ministério dentro da igreja, que seja o teu crescimento que venha a ser proporcionado através desses ministérios, e que nós possamos ver o sonho de Deus ser realizado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Que você se coloque diante do Senhor como essa pessoa, como esse filho que entende o chamado, entende a voz do seu pai e está pronto para obedecer, porque essa é a parte que nos cabe nesse grande ministério iniciado naquela cruz. Amém?